meu nome é Felipe Maruyama, vou falar sobre inovação no e com o setor público, novas soluções para as cidades. Eu acho que antes de dar início, é importante contextualizar de onde eu venho. Minha formação, eu sou designer de formação, fiz mestrado em engenharia de produção e agora sou doutorando em engenharia de produção, então minha bagagem, basicamente, vem da área do design. E aí vocês podem questionar, o que um designer está trabalhando com políticas públicas? A minha trajetória sempre esteve muito vinculada a construir novas políticas de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo na última década. E o design sempre foi um excelente instrumento e uma excelente forma para conseguir tangibilizar soluções que pudessem atingir o maior número de pessoas para resolver suas necessidades e dores. Então eu diria que a minha bagagem de design basicamente me fez atuar dentro da administração pública, seja no nível municipal, estadual e federal. Mas, no final das contas, o que é inovação para e com o setor público? Primeiro ponto, antes de refletir sobre inovação no setor público, é importante pensar o que seria inovação, né? Eu acho que existe um aspecto fundamental quando a gente pensa na inovação. O primeiro ponto é a inovação de fato ser uma questão única dentro de determinado contexto. E quando a gente pensa dessa forma, no setor público tem uma característica bastante singular de como essa solução inovadora vai se adaptar naquele contexto público. O segundo ponto é em relação a como essa solução nova é aplicada dentro de um determinado contexto. Ou seja, não basta se ter uma nova ideia, uma mera ideia não é o suficiente, mas sim como essa ação ela é tangibilizada para gerar resultados tangíveis para que outras pessoas consigam se beneficiar dessas soluções. E terceiro ponto é em relação à ruptura do modelo que se tinha até então. Esses três elementos que eu citei anteriormente, eles podem, de certa forma, tangibilizar o conceito de inovação aplicado no contexto público. Tá que uma definição que é fundamental para a gente distinguir a inovação no setor privado do público é em relação ao valor para quem essa inovação está se chegando. E aí, a inovação, quando atuada dentro do setor público, ela visa e busca gerar valor público, ou seja, valor para a sociedade. E essa distinção ela é fundamental para justamente a gente conseguir contextualizar a inovação aplicada dentro da administração pública e do setor público. Quando a gente discute inovação no setor público, é fundamental que existem duas formas de se pensar da atuação do setor público para promover a inovação. De um lado, é o foco da inovação, é o foco no mercado, o setor público promovendo a inovação por meio do mercado, e o segundo é o próprio setor público sendo catalisador da inovação. E quando a gente fala na inovação com foco no mercado, geralmente a gente está olhando a seguinte coisa: aumento de produtividade, aumento de competitividade, trazer sustentabilidade no contexto econômico. E aí é nesse mundo que surge o que a gente tem chamado de políticas de inovação. Existem vários instrumentos e formas para que a inovação seja promovida por meio desse viés. Do outro lado, a gente tem um foco via setor público, que é, na verdade, a busca por soluções que resolvam ou busquem articular diferentes atores relacionados a problemas complexos, falhas dentro da própria administração pública, e, por fim, que atendam demandas da própria população, ou seja, soluções centradas nas pessoas. E nesse lado é que surge o que a gente tem chamado de tendências de gestão. Ambas as formas de se pensar inovação no setor público têm uma finalidade comum, que é basicamente a inovação para o desenvolvimento econômico e social. Essas duas formas, elas são complementares, e elas têm interações, elas são vocacionadas por tentativa e erro, só que de certa forma elas têm esses dois viés. E quando eu trouxe o foco no próprio setor público, é uma linha que tem sido crescente, especificamente nos últimos 5 a 10 anos, com a ascensão do que a gente tem chamado de programas e unidades de inovação dentro dos órgãos públicos. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor a questão inicialmente de quando a gente fala da inovação, né, com foco no mercado. A gente basicamente dá para categorizar 3 possibilidades para que isso aconteça. A primeira ponta é a lógica do investimento público em ciência, tecnologia e inovação. Essa lógica visa a criação de condições para que o mercado consiga se tornar mais inovador, ou seja, você promove que o ecossistema de inovação e empreendedorismo ele tenha condições para trazer cada vez mais soluções novas para resolver demandas de mercado. O segundo ponto que tem sido cada vez mais
crescente a questão da inovação via compras públicas. Nesse caso, o Estado, de certa forma, utiliza o seu poder de compra para que canalize o esforço do mercado em prol de determinados tipos de demandas. Ou seja, a demanda do Estado, por ser uma demanda bastante volumosa, ela acaba orientando os esforços do próprio mercado a resolver algumas questões e, de certa forma, estimulando que a inovação aconteça. E, por fim, as inovações institucionais e econômicas. É quando, de certa forma, você começa a criar novas regras de mercado para que você estimule determinados setores ou tenha isenção fiscal e coisas do tipo. Então, como eu disse anteriormente, esse aqui é o foco, quando a inovação no setor público tem o foco no mercado. O segundo ponto é o foco no próprio setor público, ou seja, quando o próprio setor público quer ser mais inovador. E aí existem alguns tipos de formas para que isso aconteça. O primeiro são as inovações em produtos e serviços. É quando justamente o próprio setor público está querendo reaver os seus serviços, propondo melhorias, seja incrementais ou disruptivas em relação ao que está sendo oferecido, né? Basicamente, a premissa é que os serviços sejam prestados com mais qualidade, com mais eficiência e que possam gerar mais valor para a população. O segundo ponto são as inovações em processo. É justamente quando o Estado e o setor público começam a reaver os seus processos, os seus próprios processos, e a partir desse olhar você começa a se tornar muito mais eficiência, ou seja, um olhar de busca de eficiência por a inovação em processo e a busca de eficiência nos processos existentes. Tem o terceiro elemento, que seria as inovações institucionais políticas, que é quando basicamente as inovações acontecem e buscam alterar algumas regras do jogo, ou seja, quando a gente busca novas formas de participação social, novas formas de atuar com a sociedade, é uma forma desse tipo de inovação. E o último elemento é a inovação organizacional, é quando você cria unidades e estruturas próprias para que se criem novos processos decisórios de experimentação e exploração de novas ideias. O que é importante trazer é que dentro de todo esse contexto tem emergido uma discussão muito forte de transformação digital. Eu até coloquei aí, como vocês podem ver, a transformação digital atuando de forma transversal em todos esses modelos de inovação com foco no setor público. É importante dizer que a transformação digital, por ser uma atuação bastante transversal, ela vai influenciar tanto inovação organizacional, inovação em processo, inovação de novos serviços e, eventualmente, até inovações institucionais. Dito tudo isso, é importante trazer e reforçar que o que a gente tem discutido aqui, né, e isso é uma discussão bastante emergente, é que esses dois mundos, tanto o foco no mercado como o foco no próprio setor público, existem pontos de convergências cada vez mais fortes, ou seja, vários programas que têm emergido no Brasil, e não só no Brasil como internacional, têm olhado cada vez mais com coisas não dicotômicas, mas pelo contrário, coisas bastante uníssonas e bastante complementares. Tá? De certa forma, o que eu vou trazer aqui é justamente esse olhar nessa busca dessa complementaridade em relação a como essas políticas de inovação e essas tendências de gestão, elas têm dialogado e o porquê isso tem acontecido cada vez mais forte. E quando a gente discute o porquê isso está acontecendo, eu trago aqui três grandes exemplos, na verdade três grandes fatores que podem estar estimulando cada vez mais essa questão da busca do setor público se tornar mais inovador, independente do viés que esteja seguindo. O primeiro ponto é a escassez de recurso. Eu acho que quando a gente discute a administração pública e o setor público, é fato que existe, de certa forma, recursos escassos. No melhor dos cenários, os recursos que o setor público possui vão ser equivalentes em anos anteriores, né? E quando eu falo isso, eu estou falando de unidades administrativas, secretarias e coisas do tipo. Então, dificilmente uma secretaria ou um órgão público vão ter recursos excedentes no ano seguinte. Geralmente os recursos ou são os mesmos ou, eventualmente, você vai passar por recursos bastante exauridos. E posto que os recursos são escassos, existe uma cobrança cada vez mais forte de toda a população em melhores serviços públicos que possam ser prestados com os mesmos recursos que existiam. Então, aí surge a grande questão, como fazer mais com menos? Tá? Então, esse é o primeiro dilema que o setor público enfrenta de forma constante. O segundo problema, que é fundamental, é a questão de problemas complexos. Problemas complexos são aqueles tipos de problema do qual existe um conjunto de desafios interdependentes e conectados. Em outras palavras, é quando basicamente você possui uma situação no qual você não encontra uma única causa em nenhuma única razão.
Esses problemas complexos, eles acabam sendo transversais, afetando municípios, estados, o nível federal, justamente pelo fato deles acabarem não terem uma única razão e um único fator. Um exemplo bem fácil que a gente vivencia fortemente hoje são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas possuem vários fatores, várias causas e, de certa forma, vão afetar de diferentes formas municípios, estados e o nível federal. Então, os problemas complexos, e esse é apenas um exemplo, a gente vai lidar com vários outros daqui para frente e já tem lidado. E eles estão ficando cada vez mais correntes em relação em como os gestores públicos e os administradores públicos têm que lidar no seu dia a dia. E o último elemento é os futuros incertos. Os futuros incertos, eles surgem justamente nesse contexto onde a complexidade e a incerteza começam a dominar o cenário da gestão pública. Ou seja, é necessário ter um novo tipo de instrumental, um novo tipo de habilidades, novas competências para lidar cada vez mais, seja com a complexidade e a incerteza. Isso começa a se materializar, de certa forma, do porquê unidades e programas de inovação começam a emergir cada vez mais dentro do setor público. O primeiro motivo é justamente que esses programas, eles têm a vocação de transformação, têm a vocação e o potencial de transformar a gestão pública. Ou seja, posto que o governo, o setor público já vem carregado de modelos operacionais que já são vigentes há décadas, é necessário o governo reaver a forma como se trabalha. Não só como se trabalha, mas como se promove serviços públicos e também como lida com as novas tecnologias que têm emergido. O segundo ponto, para lidar com cada vez mais essas incertezas, a complexidade e a escassez de recursos, é necessário que o setor público se conecte e busque um contato cada vez maior com a população, através de canais participativos, diálogos, para justamente buscar compreender as dores e as necessidades da população antes de promover políticas e programas que não atendam essas dores. E por fim, esses programas e unidades de inovação, eles promovem espaços institucionais para o teste e a experimentação. Quando a gente busca experimentar e testar novas coisas, é a lógica para começar a explorar potenciais cenários e futuros. E a partir dessa lógica, que os programas e as unidades de inovação começam a ganhar cada vez mais relevância dentro de todo o contexto da inovação no setor público. E aí, eu gostaria de trazer dois exemplos do qual eu tive a oportunidade de vivenciar e estar vivenciando agora. O primeiro deles é o 011 Lab e o segundo é o IdeaGov. O primeiro laboratório que eu vou falar aqui é o 011 Lab. O 011 Lab é o laboratório da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, e ele foi o primeiro laboratório de cidades no Brasil. Eu tive a grande oportunidade de vivenciar e de ser um dos idealizadores desse laboratório, do qual ele tinha 3 frentes de atuação bastante específicas. A primeira frente de atuação do 011 Lab era mobilizar comunidades de práticas de inovação. A segunda frente é desenvolver capacidades para a inovação. E o terceiro ponto era desenhar e melhorar serviços públicos. E a grande questão, e por isso que eu gostaria de trazer o 011 Lab, é que ele tem algumas particularidades bem interessantes. Por ele ser um laboratório dentro da cidade de São Paulo, existe uma relação bastante próxima com a população. E essa relação ela tem se convertido em soluções bastante inovadoras, com casos extremamente bem-sucedidos, seja no âmbito municipal, tem reverberado no âmbito nacional e tem trazido cases no âmbito internacional. Felizmente, o 011 Lab é um laboratório que tem se mostrado que pensar de forma estruturada numa transição é fundamental para que a gente consiga ter políticas como essa, de uma gestão para outra, e tem mostrado a importância desses espaços institucionais de teste e experimentação, seja com servidores públicos, bem como com a população. Exemplos de soluções que o 011 Lab tem trazido até os dias de hoje. O primeiro deles, linguagem simples, tem desburocratizado a forma como o governo fala com a sua população. Tem trazido gestão do conhecimento de uma forma bastante tangível por meio do programa Copcola, ou seja, tem registrado práticas inovadoras para que outros servidores e servidoras não precisem reinventar a roda e, a partir de casos bem-sucedidos, consigam reaplicar esses casos no seu próprio contexto. Programas como ciência comportamental, uma forma bastante barata para conseguir gerar bastante impacto por meio de evidências
concretas a partir de experimentos. Esses são alguns casos de como o 011 Lab, um laboratório que está até hoje vigente dentro da Prefeitura de São Paulo, tem feito muita diferença para a vida de toda a população. O segundo caso que eu gostaria de trazer aqui é inclusive o caso do qual hoje eu estou como coordenador geral desse programa, é o IdeaGov. O IdeaGov é o hub de inovação aberta do governo do estado de São Paulo, do qual tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Governo e a Procuradoria-Geral do Estado como órgãos realizadores e tem o Impact Hub, do qual eu sou diretor de inovação em governo, como órgão executor. O IdeaGov é o hub de inovação em governo do estado que busca soluções inovadoras para resolver grandes desafios de interesse público, buscando conectar atores de toda a sociedade por meio de suas diferentes tipos de iniciativas. E para isso, a gente tem 3 frentes de atuação. A primeira é a Frente Inovar, do qual a gente apoia o desenvolvimento de organizações e busca implementar soluções inovadoras dentro do governo. E é fundamental discutir isso, né? Porque quando a gente trabalha dentro do setor público, a implementação de soluções é fundamental, especificamente soluções inovadoras. Isso não é nada trivial e tem sido um desafio bastante grande que todo o território nacional tem enfrentado. O segundo ponto é a Frente Conectar, onde a gente busca conectar pessoas e organizações em nossos espaços físicos e digitais para estimular colaborações que possam gerar impacto social. Na Frente Conectar é onde a gente tem realizado vários dos nossos encontros presenciais, a gente tem feito gestão de comunidades de práticas e a gente tem um grande espaço de coworking do qual a gente tem estimulado que diferentes tipos de atores se encontrem. E por fim, a Frente Compartilhar, que é onde a gente compartilha nosso conhecimento, nossos aprendizados e todos os desafios que a gente tem enfrentado para o máximo de pessoas possíveis. E é nessa frente também que a gente tem promovido nossos eventos abertos, a gente tem trazido cada vez mais também a premissa de gestão de conhecimento para que outras iniciativas, seja em São Paulo, seja fora de São Paulo, consigam reaplicar esses aprendizados. Então o IdeaGov ele tem sido um programa bastante pioneiro em conseguir focar no dilema de como o setor público consegue trazer soluções inovadoras e consegue absorver. E não só isso, de conseguir externalizar e escalar essas soluções para outros órgãos e eventualmente até outros estados e outras cidades. E aí, trazendo todos esses elementos e essa experiência, seja no 011 Lab, seja no IdeaGov, eu trago alguns elementos de desafios, alguns desafios do qual é natural se enfrentar em programas como esses. O primeiro ponto é quando a gente discute diferentes arranjos institucionais. Tá? Essa reflexão ela é fundamental porque é um grande desafio quando você lida com diferentes estruturas de governo. Então, quando a gente fala do 011 Lab, ele tem uma estrutura bastante particular por ele estar vinculado diretamente ao Poder Executivo, a uma secretaria. Diferentemente do IdeaGov, do qual foi feito, por meio do marco regulatório das organizações da sociedade civil, foi feita uma chamada do qual o Impact Hub foi selecionado para ser operacionalizador dessa política. E entender esse contexto ele é fundamental para você conseguir materializar e definir a melhor estratégia para tentar criar um programa de inovação. E aí, uma pergunta que fica é como é que você extrai o melhor de cada contexto para promover um programa de inovação adequado à sua própria realidade? Então, essa é uma pergunta fundamental para qualquer pessoa que está buscando criar um programa e uma unidade de inovação ao redor do Brasil. O segundo ponto é em relação à narrativa e à coerência. Quando a gente pensa num programa como o 011 Lab ou IdeaGov, é fundamental como é que você passa essa mensagem. É fundamental que você consiga costurar os diferentes tipos de ações existentes desse programa. Caso contrário, vai virar uma coxa de retalho do qual não comunica nada. E não só não comunica, como as diferentes tipos de ações não se dialogam e elas não, de certa forma, viram ações paralelas que acabam, de certa forma, competindo. Então é fundamental como se busca uma coerência em todo um programa com essas características para que, de certa forma, se consiga comunicar de forma simples, consistente e coerente para que qualquer pessoa entenda o que sejam esses programas. O segundo ponto que é fundamental pensar é a transição e novas agendas. Um programa de inovação, até pelo próprio nome, ele tem que ser inovador até no seu próprio processo. É natural que vão haver mudanças dentro do contexto político e do contexto de governo. Saber lidar com essas mudanças é um dos maiores desafios. E aí, quando eu falo mudanças,
Eu não digo nem só mudanças dentro do fluxo eleitoral, eu digo mudanças mesmo dentro da própria casa, mudança de secretariado, mudança de coordenação, qualquer tipo de mudança vai influenciar na estrutura de um programa de inovação. E aí, a grande provocação que eu traço é como continuar relevante nesse contexto, com diferentes tipos de visões e perspectivas. E esse é um dos grandes desafios que, seja nacionalmente ou seja internacionalmente, tem sido um dos grandes debates e a gente começa a ter alguns casos bem-sucedidos para conseguir transitar por grandes mudanças como essa. Inclusive, o 011 Lab é um excelente caso que conseguiu fazer essa transição de uma forma a manter grande parte do seu portfólio, bem como sua relevância para diferentes tipos de pastas e alterações dentro da estrutura da administração pública. E por fim, que está bastante vinculado a isso, é a grande divergência em relação a duas coisas, programa de governo e programa de Estado. Quando a gente traz essas duas reflexões, é fundamental que a gente traga que qualquer política pública busca ser uma política de Estado, né? De certa forma, ser uma política do qual vai gerar valor, independente de quem esteja no poder naquele momento, é fundamental para que a gente tenha perenidade e tenha continuidade e continue gerando de forma constante o valor para a população. E é fundamental que a gente reflita que isso vai acontecer com certeza. Felizmente acontece porque estamos justamente num contexto democrático. E aí, a grande questão é como continuar sendo consistente e adaptável, independente do contexto. E quando a gente pensa esses 4 elementos, são alguns desafios que qualquer programa de inovação, unidade de inovação, vai acabar enfrentando cedo ou tarde. Então, são alguns desafios que, seja 011 Lab, seja no IdeaGov, ou seja qualquer iniciativa que porventura eu for participar e você estiver vivenciando ou você for iniciar, é importante ter esses desafios no radar, que cedo ou tarde eles vão acabar sendo confrontados por você. E aí, eu tenho alguns aprendizados para compartilhar com vocês. O primeiro, talvez não seja um aprendizado que as pessoas queiram ouvir, mas não existe receita de bolo. E eu acho que é importante, pode parecer até óbvio essa questão não existe receita de bolo, mas eu acho que existe uma camada importante a ser discutido sobre a questão da receita de bolo. É que com a explosão da reflexão da importância de estruturas de inovação dentro do setor público para que consiga, de certa forma, gerar cada vez mais valor para a sociedade, tem sido replicado de forma desenfreada estruturas de inovação. É fundamental essa disseminação de estruturas de inovação até para que se construa uma massa crítica acerca do processo de inovação dentro do setor público. Entretanto, é fundamental trazer que nem todo programa de inovação ele vai ser necessário para todos os contextos. E isso é fundamental para que tenha uma análise crítica em relação ao porquê se está fazendo aquilo e para quem, ao invés de simplesmente replicar. E por isso que eu acho que o conceito de replicar e reaplicar é fundamental. O replicar é basicamente copiar e colar. O reaplicar é copiar e contextualizar aquela solução. Então, mais do que replicar, é reaplicar algumas soluções dentro de determinados contextos. O segundo ponto, que é um ponto que eu particularmente gosto muito, o que eu trago é estressem o erro e convivam com a falha. Qualquer iniciativa de inovação, ela vai ser ineficiente, talvez vocês não vão entregar resultado no tempo que vocês gostariam e, de certa forma, vai ser necessário, e vocês, de certa forma, vão tomar bastante tombo no meio do caminho. Um segundo aprendizado que eu trago, e é um aprendizado que eu gosto bastante, é estressar o erro e conviver com a falha. Se você está pensando em iniciar uma unidade ou uma estrutura de inovação, lidar com esses elementos é fundamental. Certamente vão ser processos ineficientes, os resultados não vão vir no momento que você gostaria e certamente você vai começar a ser questionado sobre o que você está entregando com aquele programa de inovação. Se existe alguma resistência a algum desses elementos e se você só está buscando um resultado de curto prazo, eu acho que é importante repensar se é o momento para iniciar um programa, uma unidade de inovação. É fundamental que conviver com o erro e lidar com a falha vão ser padrão no seu dia a dia, no momento que você estruturar uma iniciativa de inovação como essa dentro do setor público. O terceiro ponto são pessoas e pessoas. Quando a gente pensa em programas ou unidades de inovação, o conhecimento é a chave para que a coisa dê certo. E ter pessoas que possam estar com você nessa jornada, as mais qualificadas possíveis, redes de pessoas ou comunidades é fundamental para que esse programa dê certo. Então, qualquer programa de inovação tem que
ser focado e centrado em pessoas. E aí é um ponto interessante, tanto para fora como para dentro. E se você não conseguir estruturar bons processos para trazer pessoas que consigam comprar com você essa jornada, dificilmente um programa, uma unidade de inovação vai conseguir dar certo. E por fim, um programa de inovação deve ser adaptável, resiliente e flexível. Como eu disse anteriormente, o governo vai mudar. E se essas características não estiverem vigentes no programa ou unidade de inovação que está sendo criada, dificilmente esse programa vai parar de pé. E aí, para estar encerrando, num ponto que não vai estar nessa minha apresentação, esses aprendizados são os meus aprendizados. Eu acho fundamental vocês buscarem os aprendizados de vocês, testem, errem bastante, falhem mais ainda, porque só assim a gente vai começar a explorar cada vez mais as possibilidades de se inovar dentro do setor público. Esse movimento, ele é bastante recente. Ele tem, como eu falei no início, ele tem mais ou menos 5 anos. A gente tem muito o que fazer ainda no Brasil. E a gente tem uma diversidade absurda e a gente ainda só está na pontinha do iceberg. Então, esse aqui é um convite. Precisando de qualquer coisa, deixe meus contatos nessa apresentação. Fique à vontade para falar comigo, que o mais importante em qualquer iniciativa de inovação é se conectem, não reinventem a roda, aprendam com quem já fez e, se possível, continuem errando e falhando bastante. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado pela oportunidade, qualquer coisa eu fico à disposição.